A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus continue te abençoando. Aqui quem fala é o servo do Senhor, Anderson Bernardo. Eu tenho uma palavra para você, eu tenho uma mensagem para você no dia de hoje. Eu tenho uma mensagem que pode mudar a sua vida, a sua história, o seu caminhar, porque a palavra de Deus é poderosa para mudar, transformar cada vez mais as nossas vidas. Primeira coisa que eu quero falar para você, fique até o final, que Deus irá falar com você. Glória a Deus. Antes de começar aqui a palavra de Deus, eu quero dizer para você. Você que é inscrito, dê um like, compartilhe a palavra de Deus. Você que não é inscrito ainda, se inscreva. Compartilhe, dê um like, compartilhe a palavra de Deus cada vez mais. Pessoas estão nesse momento precisando da palavra de Deus. Pessoas estão nesse momento precisando de uma palavra que pode mudar a vida delas. Pessoas que estão na depressão, pessoas que estão nas drogas agora, e você pode ser um agente de milagre, você pode ser um agente, aquele que vai levar a mensagem, aquele que vai levar a mensagem para frente, aquele que vai levar a palavra de Deus através de um clique. Você pode mandar a palavra de Deus nas redes sociais. Eu quero deixar uma palavra para você aqui nesse dia de hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma mensagem para você. Amém? Se encontra no livro de Malaquias. Vamos lá? Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Os que temem ao Senhor falam uns aos outros. Ó Senhor, atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. 17. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como homem, poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eu quero ficar só no versículo 18, eu li o texto só para que você entenda o texto, mas eu quero ficar no versículo 18, que diz assim: então vereis outra vez a diferença entre os justos e o perverso, entre os que servem a Deus e aos que não servem. Nós temos que entender que a palavra de Deus é rica em todo conhecimento e sabedoria. Quem tem a palavra de Deus tem algo precioso. O livro de Provérbios vai dizer que a palavra de Deus é sabedoria para o homem. O homem pode te dar conhecimento, o homem pode te dar ouro, prata, mas a palavra de Deus é que te traz sabedoria. Sabedoria para você andar, caminhar, sabedoria para você falar, sabedoria para você agir com as pessoas, sabedoria para você procurar um emprego, sabedoria para você sair de um emprego, sabedoria para você conquistar um casamento, a noiva, a esposa, sabedoria em geral. Então a palavra de Deus é sabedoria. E o livro de Malaquias vai nos dizer aqui que então vereis outra vez. O próprio Deus, quando fala outra vez, é porque já houve uma vez em que o povo do Egito, em que os homens viram aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Quando nós olhamos para o Egito, nós olhamos um povo que está sobre a mão de Faraó, o qual está oprimindo o povo, tanto o hebreu quanto o povo do Egito, quanto o hebreu e os egípcios. Eles estão oprimindo aquele povo. Querendo ou não, aquele povo é escravo de Faraó, porque as ordens vêm de Faraó. Mas só que a Bíblia diz assim que o povo hebreu está clamando ao Senhor no Egito. E clamando ao Senhor no Egito, o povo clama ao Senhor e Deus escuta o seu clamor. O povo trabalhava de sol a sol para comer o pão, era escravo dos egípcios. Além de trabalhar, era chicoteado. Deixaram de carregar palha para carregar tijolos. Então o povo estava escravo no Egito. Só que o texto vai dizer, ali no Velho Testamento, vai dizer no livro de Êxodo, que o povo está ali, no Egito, junto com o povo egípcio, o povo hebreu, o povo de Deus, está junto com eles. Então o que vai dizer a Bíblia? O texto vai dizer aqui que o povo junto com eles, mas não eram deles. O povo estava com eles, mas não era egípcio. Era um povo hebreu, escolhido por Deus, mas permissão de Deus de irem ser levado para o cativeiro, para o exílio. Estavam sendo oprimidos por Faraó, porque deixaram as leis de Deus, deixaram de acreditar em Deus. E o livro de Malaquias é a mesma coisa. Deus diz para o povo que o povo está indagando a ele. Por que buscar a Deus? Por que servir a Deus?
O povo está querendo de novo riscar Deus da sua agenda, riscar a Deus da sua cultura e eles prosseguir com o seu próprio entendimento, com o seu próprio querer. O que o povo está querendo dizer aqui no livro de Hebreus é dizer que não precisa mais de Deus, que Deus para eles tanto faz como tanto fez. O povo está dizendo que o ar que ele tem, o povo está dizendo que o ar que ele respira não é Deus que traz. O povo está dizendo que o alimento não é Deus que traz. O que o povo está dizendo para Deus é que não precisa mais dele. Então o povo quer riscar Deus da sua agenda. E voltando ao versículo que nós lemos aqui, então diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. O hebreu e o egípcio. Deus está mostrando para o povo que o que ele fez lá no tempo de Faraó, ele vai fazer de novo. Ele vai tornar a fazer os mesmos milagres. E eles vão entender quem é o justo e quem é o perverso. Eles vão entender aqueles que, diz o texto, que são justos aos olhos de Deus. Aqueles que são piedosos aos olhos de Deus. Aqueles que, meio à necessidade, ajudam o oprimido, ajudam o cativo. Aquele que está oprimido nesse mundo, e você faz parte do justo. Você faz parte do eleito de Deus. Hoje o que eu quero deixar para você é: você é justo aos olhos de Deus. E aí você vai dizer: não, eu não sou justo, porque eu estou afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Não existe isso, filho. Volte para o caminho para você tornar justo aos olhos de Deus. Não tem mais como você ser perverso. Mas talvez você está me olhando aí, talvez você está também na perversidade. Talvez o mundo te consome. Talvez tudo aquilo que era para você dominar, te domina. E o próprio Jesus está falando com você também. E o texto vai dizer, vírgula, parte B, entre os que servem a Deus e os que não servem. Olha só, agora não é só mais justo e perverso, são aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Não está falando de um povo que não conhece a Deus, mas aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus, dizendo para o povo que eles conhecem a Deus, mas não servem. E outros conhecem a Deus e o servem. Então tem pessoas que conhecem a Deus, conseguem ver os milagres de Deus, a operação que Deus fez, tirou do mundo e trouxe para a luz. Tirou do mundo pecaminoso e trouxe para a luz. Libertou das drogas, da bebida, está operando milagres, está abrindo porta de emprego, colocou você no melhor emprego, te deu um carro, uma família, uma esposa, filhos. E você está com Deus, mas não serve a Ele. E nós não compreendemos às vezes, porque tem pessoas que estão com Deus, mas não servem a Ele. Como é que o mundo vai dizer que você serve a Deus? Como o mundo vai dizer que eu sirvo a Deus? Como nós seremos semelhantes a Deus para esse mundo pecaminoso? Através da nossa conduta, através da nossa perseverança. O mundo está vivendo um caos. Homens e mulheres estão confiando em dois governos, mas nós temos um governo. E o nosso governo é celestial, mas nós estamos na terra. Então tem pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem a Deus. Existe duas diferenças: há homens de Deus e homens usados por Deus. E nós temos que entender essa diferença. Tem pessoas que Deus coloca na sua vida para ser usado por Ele, para te abençoar, para te ajudar, para te auxiliar em algo. Então são homens usados por Deus. Olha só, Raabe, a prostituta, foi usada por Deus para guardar os espias. Ela foi usada por Deus. Ciro foi usado por Deus para livrar o povo. Homens usados por Deus. Agora nós temos que entender os homens de Deus. Moisés foi um homem de Deus. Tirou o povo do Egito, como estamos vendo aqui. Daniel foi um homem de Deus. Em meio a toda a repercussão, mostrou ao rei quem era Deus sobre a sua vida e não adorou a outro Deus. Davi foi um homem de Deus, não foi escolhido pelo povo, nem pelo profeta, mas sim por Deus, porque Deus conhecia o seu coração, homem de Deus.
Não podemos cobrar das pessoas que são usadas por Deus para que elas possam ser homens de Deus, porque a cobrança tem que vir delas. Elas têm que se cobrar. Então o texto que nós lemos que tem pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem a Deus, mas estão com Deus. E nesse dia de hoje eu quero convocar você, chamar você a voltar a servir a Deus, a voltar a clamar a Deus, a voltar a buscar a Deus, a voltar a jejuar, orar, tomar a ceia. Hoje Deus está te convocando para fazer missões, ganhar almas, voltar a servir a Deus. Hoje Deus está te chamando para você voltar a apacentar ovelhas. Hoje Deus está te chamando para você voltar a louvar o nome dEle. Hoje Deus está te chamando para você voltar a ir nos hospitais, nas penitenciárias, fazer visita, orar por pessoas. Hoje o céu te chama, volte a servir a Deus. Você está com Deus e precisa voltar a servir a Deus. Volte a servir a Deus. Enquanto você cuida daqueles que são de Deus, Deus cuida de você. Deus cuida da sua família. Buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Volte a servir a Deus, porque Ele te escolheu. Talvez você esteja igual Pedro, voltou a pescar. Mas Jesus quer que você volte a servir a Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. E fique na paz do Senhor Jesus.